começar agora? Vamos aí ou não? Faltando alguém ou não? A gente pode começar. Pode começar? Tá. Antes de tudo, vou começar me apresentando, né? Sou o Lucas, para quem não sabe ainda. Sou estudante, vou para a 6ª fase agora da Engenharia Elétrica da UFSC. E, incrivelmente, eu não tive a matéria eletrônica básica ainda. Mas isso tudo, estudando sozinho, também algumas coisas das outras matérias a gente vai pegando. Bem, então eu vou falar sobre eletrônica, sobre os componentes eletrônicos, mas antes eu preciso abordar as grandezas básicas, que são a corrente elétrica e a tensão elétrica. Bem, então vamos definir a corrente elétrica. A corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? É derivada da carga pelo tempo, mas quem não sabe, no fiscal não sabe o que é isso. Então, digamos que seja a variação da quantidade de carga passada por um determinado tempo. Ou seja, conta o número de cargas aqui, divide pelo tempo e tu teria uma corrente média. Tá? Tudo bem? Agora, o que é tensão elétrica? Tensão elétrica, eu vou tentar fazer uma analogia, seria como se fosse a pressão d'água. Seria uma força que empurra a pressão. Então, essa pressão empurra os elétrons, de modo que eles em movimento vai existir uma corrente, porque vai ter uma variação de carga pelo tempo. Ou seja, então os dois estão intimamente ligados. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Todos vocês se lembram de química, que todos nós somos compostos por átomos? Então, esses átomos, eles têm várias camadas, sendo uma dessas camadas a de valência. Então, essa camada de valência nos condutores, metais, eles possuem no máximo 3 elétrons. Geralmente 1, 2 ou 3. Um desses. Então, são esses elétrons que vão fazer surgir a corrente. Ou seja, eles ficam soltando de um em um devido à tensão imposta. Bem, vamos passar de slide. Dá pra pensar a corrente como se fosse um riozinho de energia, assim, né? Isso. Fazendo uma analogia, seria a quantidade de água que passa numa determinada área. Um cano. Isso. E a tensão poderia ser a inclinação do rio, né? Se tivesse uma montanha... A tensão seria a pressão que a água está indo. Basicamente isso. Daí, como fonte de tensão também é conhecida como DDP, diferença potencial, temos vários tipos de fonte de tensão. A mais comum delas são as pilhas, né? Pilhas e baterias, né? Que é o caso. E o símbolo da fonte de tensão é esse aqui. A barrinha maior indica o terminal positivo e menor o negativo. Vou voltar porque eu esqueci de falar uma coisinha aqui. Então, a corrente elétrica surge pelos movimentos dos elétrons, né? Só que antigamente eles pensavam que era o contrário. Eles pensavam que eram as partículas positivas que se movimentavam. Por isso eles usavam o sentido do mais por menos para a corrente. Depois se descobriu que era o contrário. Mas então o que eles decidiram fazer? Eles decidiram continuar assim, porque senão eles teriam que trocar de livros, fazer todo esse rolo, daria muita confusão. Então nós temos dois sentidos. O sentido real, que a corrente vai do menos para o mais, e o sentido convencional, que a corrente vai do mais para o menos. A gente sempre usa na eletrônica circuitos a corrente convencional, ou seja, do mais para o menos. Como se fossem os portadores positivos de carga, que se movimentassem. Tá, agora a gente vai analisar esse circuito. Tá, então, os componentes elétricos posso separar de várias formas, mas as formas que estão numa apostila que eu tenho são essas 4 aqui. Então, a primeira delas é componentes, os componentes são divididos em componentes lineares passivos. No caso são as resistências, esses aqui. Tá? São os capacitores, esses aqui. São os indutores, esses aqui, e mais os transformadores. Isso a gente vai ver mais aprofundado adiante. Outra subdivisão são os semicondutores. Semicondutores são o quê? São os circuitos integrados, semicondutores, os transistores e os diodos. Isso sendo que tem mais os tiristores, que
que no caso eu não vou abordar aqui. Aí, outra subdivisão é os transdutores. Os transdutores, o que é um transdutor? O transdutor, no caso, é um dispositivo que transforma um determinado tipo de energia em outro. Tem os microfones, motores, lâmpadas, vamos ver o que mais. Sensores em geral. Sensores em geral, principalmente sensores, pilhas, baterias, são todos transdutores, todos convertem tipo de energia em outro. Microfones convertem energia mecânica em elétrica, transformam as vibrações sonoras em voltagem, volt, diferença potencial. Pilha transforma energia química em energia elétrica e vai mais adiante. A quarta subdivisão são os componentes eletromecânicos. O próprio eletromecânico já dá dica. São fios, cabos. O que são cabos? Cabos são vários fios juntos. E daí tem chaves, botões também, são componentes eletromecânicos, placas de circuito impresso, protoboard, tudo isso é componente eletromecânico. Entram neles também os fusíveis e os relés também. Bem, agora, então, se tem todos esses componentes, a gente tem que passar de alguma forma essa coisa tudo para o papel, alguma linguagem que dê. Então a gente usa os diagramas esquemáticos. Ou seja, cada componente desse tem um símbolo próprio e esses componentes, símbolos, são ligados por linhas. Essas linhas são fios, são metais, são condutores. Os mais básicos são a bateria, né? Já tinha dito antes, o resistor e o ground. O ground que seria a tua tensão de referência, seria o Ground ou terra? O terra. Vários nomes diferentes. Bem, outra coisa interessante... Deixa eu passar assim que passivo e ativo, os elementos ali do circuito que eu tinha falado antes que eu perdi. Resistor em qual? O resistor é um componente passivo. Passivo. Qual é a diferença entre passivo e ativo? É o seguinte, os componentes passivos não podem amplificar sinais. Os componentes ativos podem amplificar sinais. Os componentes ativos usam fonte de tensão só para ele gerar energia, né? Tá, deixa eu ver... lembrei o que eu ia falar. Sempre que tu tem um circuito, de preferência tu coloca a tua fonte de energia na esquerda e a tua carga na direita. Ou seja, isso aqui é um resistor, tá? Não sei porque tá assim, mas isso é um resistor. Resistorzão. Open Office. Linux. Bem, então a carga na direita, a fonte de energia na esquerda. Isso aí para representar ou na plaquinha dela? Não, na plaquinha não. Isso aqui é só para representação. Por exemplo, sabe que você estava fazendo um amplificador ontem, que a Lu tinha feito aquele desenho, dá pra só ter feito com esses risquinhos, a mesma coisa, entendeu? Mas ficou muito mais bonito do jeito Deixa eu passar alguma coisa. Vamos começar pelos resistores, então, que são os componentes mais simples, mais baratos e são os componentes que mais tem nos circuitos. Se tu pega um circuito, está cheio de resistência, é o componente mais abundante nos circuitos. Bem, ele tem dois símbolos, na verdade. Esse, todo mundo conhece, e esse aqui. Esse símbolo é americano, esse é europeu, esse está em desuso. Tá? E aqui são vários tipos de resistores, só para familiarizar. E se lembrem que a unidade de resistência é dada em ohms. E resistor não tem polaridade também, é legal saber. Resistor não tem polaridade, tanto faz o lado que eu colocar. Esse símbolo quadrado, Símbolo quadrado, que é da onde você falou que o outro é americano. Europeu, tá utilizando. europeu, está em desuso. Fica, o fato de não ter o positivo nem o negativo, é por causa ele é feito simplesmente para processar um sinal, diferente da entrada, ele processa através do interno dele, é isso? Como é que é? A corrente passa para ele da mesma forma dos dois lados. Sim, mas isso porque ele não tem um processamento, ele é só para calibrar. Ele é só um pedaço de semicondutor, é tipo só um carvãozinho. Valor de corrente. Ele é só um carvão. Vou ficar mais adiante. Tá. Aqui. Só estou colocando o símbolo agora. Daí,
falar agora disso. Então, o resistor, ele representa um efeito. Esse efeito é a resistência. Sempre que tu aplica uma tensão em um determinado material, surge uma corrente. Então, a razão dos dois se define a resistência. Então, R é a tensão dividido pela corrente. Só pra uma coisa que às vezes as pessoas que não estão no meio da engenharia, assim, às vezes podem confundir. Tensão e voltagem é a mesma coisa. Isso. A gente está acostumado a falar, a voltagem é tantos volts. Aí em engenharia a gente fala mais tensão é tantos volts. Mas é a mesma coisa, só pra... É a mesma coisa. Uhum. Então, resistência é isso, é a tensão dividido pela corrente. Então, mas tem um detalhe agora, quando essa resistência aqui é constante, essa lei aqui recebe o nome de lei de Ohm. Lei de Ohm. Então, aqui está um gráfico exemplificando isso. Quando R é constante, é uma reta. Conforme a tensão que tu coloca, tu tem uma corrente proporcional no resistor. Bem, e existem resistores variáveis também. Um deles é o potenciômetro. O potenciômetro se caracteriza por um eixo mecânico. Um eixo mecânico e tem 3 patinhas. Sendo que não tem polaridade, não tem nada de polaridade em resistor. De modo que essas 2 patinhas aqui, tu tem uma resistência fixa. Entre essas, tu pode gerar aqui à vontade que a resistência é fixa. Entre esses dois. Só vai variar aqui no meio. Digamos que esse potenciômetro seja de 10 kΩ. Se por acaso esse meu eixo estiver bem no meio, vai ter 5 kΩ para um lado, 5 kΩ para o outro, metade e metade. Se eu gerar ele um pouquinho para o lado, vai ter 7 kΩ para um lado e 3 para o outro, sempre compensando. Dependendo do lado que eu uso, acontece isso. A tensão é entre quais patinhas? Como é que é? A tensão, a resistência variável vai ser entre quais patinhas? Do meio e qualquer uma das pontas. Isso, do meio e qualquer uma das pontas. Tá. Existe também o LDR, que no caso são resistores sensíveis à luz. Aqui eu não tenho nenhum, mas é o seguinte, sempre que tu aplica uma luz nele, a resistência dele reduz. Digamos que a resistência dele fosse 1000 ohms em tudo escuro. Tu acende uma luz, ele fica com 10 ohms, quase zero, aproximadamente zero. Bem, existe o trim-pot, não sei como é que se fala direito, que são também componentes de 3 patinhas, só que diferente dos potenciômetros, eles não têm eixo mecânico. Ou seja, eles são resistores ajustáveis. E também existe um outro tipo, que quase nunca é falado, que é o resistor reostato. Que no caso, geralmente tem 2 patinhas. Aqui eu não tenho nenhum deles, mas ele não é muito utilizado. Ô Lucas, esse aqui é sensível à luz também? Não. E qual é a diferença do LDR para esse? Ah, não, do potenciômetro para esse. Isso, é que o potenciômetro tem um eixo mecânico. E esse não. ele é um pouco mais preciso. E como é que é regulado esse? Esse aqui tu mas coloca já de frente e tu gira. O trim-pot. Boa. Ele é mais difícil de dar ruído, de dar... Isso. Esses aqui são bem precisos. Os trim-pots. Tem óleo dele no saboneteira. Embaixo na mesa. Cadê? Em cima. A regulagem dele seria através desse... Ah, tá. Esse Aqui, ó. Esse aqui é um LDR. Isso. Você gira isso e ele muda. Mas ele é um sistema que tu não pode ficar manuseando o tempo todo, então ele é só... Perfeito para tipo, Ligou, ajustar na Isso. Ajusta, o teu circuito funcionou, deixa ele paradinho. Bem, trim-pot. Você viu o LDR ali em eu cima? não sei como se fala direito, se é trim-pot, eu falo de trim-pot. Tem 4 LDR aí em cima nessa saboneteira. Tipo, e por que tem os caras que eles ligam, por exemplo, o potenciômetro, eles ligam uma perninha na outra assim? Você liga uma A perninha do na meio outra, na A do terceira. meio com a terceira, por exemplo, Vai daí mandar o coloca- terra junto com o dado, alguma coisa. Esse é terra, isso não. daí eu não Como sei assim? dizer. Esse já entra O na trim-pot? parte de Teria que analisar Não, melhor. no tripote, tipo, na parte de Potenciômetro. 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 Qual é a dúvida? Tipo, quando a gente liga o Liga o potenciômetro, a pega o gente potenciômetro, liga a segunda liga e terceira uma perna na outra. perninhas.
E daí manda o dado e o que recebe é a primeira. Por que tu liga as outras duas? Tipo, manda o terra... Na verdade, pelo que explicou, dando a mesma, né? Porque Tipo, quando tu aumenta um lado, o outro diminui. Tipo, então será tipo, que a resistência, em vez de ficar para um lado para o outro, ele fica só numa... ah, tá. Eu já sei que eles fazem isso. Então, tu se lembra desse quarto tipo? Esse rheostato, geralmente ele só tem duas perninhas. De modo que se for de 10K, tu vai poder variar essas duas perninhas de 0 até 10K. Quando tu solda duas perninhas, tu tá deixando... tu tá, digamos que, ignorando uma perninha. Mas teria que ver no desenho isso. Quer ver? Alguém tem um papel aí? Rapidinho aqui, dedinho. Vamos ver. Aqui. Qual? Posso abrir esse potenciômetro aqui? Tipo assim, é o seguinte, ó. Digamos que isso aqui seja um potenciômetro. Ok. Que é a resistência fixa, né? Esses dois terminais, resistência fixa, e esse aqui é o do meio. Se tu liga aqui, curto-circuita, e tu utiliza aqui, né? É exatamente isso. Tu vai ignorar essa parte. Tu tá ignorando essa parte. Tu tá fazendo como se fosse um rheostato, Certo. de 2 pinos. Tipo, talvez para facilitar o projeto, assim. Tipo, ou o cara, por exemplo, tem um resistor e eu quero variar aquele resistor. Tiro ele, boto um potenciômetro e ligo as perninhas. Se bem que tu poderia pegar só do meio mesmo. Mas verdade. no instrumento musical isso faz diferença, ele até Isso faz reduz diferença? ruído. Reduz muito ruído. Então deve ter alguma explicação. Que É por ruído, né? Aterrar o quê? Guitarra, baixo, amplificador de guitarra. Ok, por causa do ruído. Muitas vezes ele reduz o ruído, muito isso aí. Tá, aquele lá de... É que faz um a regulação dele, um né? deles funcionaria E um como deles terra, teria alguma terra? coisa assim. Isso. Ele E fica daí em na fase hora que neutra manda, e ele manda o o terra positivo, junto, negativo e né? terra, né? É, tipo, Aí fica mais. Aí Ele fica... faria, né, como se fosse negativo e terra junto e positivo separado. Muitos amplificadores tu pega, tu acaba pegando, não entende nada de eletrônica, mas é mesmo. Mas tu abre e tu acaba vendo, se tá com muito ruído, tu vai direto no de volume, e tu dá uma olhada nele, geralmente tu faz essa ligação, ele para com todo o ruído. Sim. Isso mesmo, tu aterrando o sistema de fiação mesmo, gerando terra, verificando terra do amplificador, isso tem defeito mesmo. Bem. Então, já que tu trabalha com som, tu sabe que os potenciômetros que geralmente utilizam em áudio, eles não são lineares, né? Eles são logarítmicos. O que quer dizer isso? É que quando tu gira ali, nesse aqui, se tu girar um pouquinho, ele vai ser... como posso explicar isso? Tu gira, como se fosse tu gira 1 centímetro, ele aumenta 10 ohms. Tu aumenta 20 centímetros, ele aumenta 100 ohms. É mais ou menos isso. Isso, daí sempre nas mesmas proporções. Já os logarítmicos, não. Eles fazem uma curva mais ou menos assim. Mais ou menos assim, digamos. Auto-instrutivo. Mas isso tem muitos instrumentos que são assim. Embaixo tu gira, embaixo é um volume médio. Sim. Quanto mais alto vai chegando mais perto do final dele, muito Daí, mais o volume. é de boa gravar, Mas daí assim. tu corrige de uma forma, tipo, Depois passa um de minuto. 10K, né? Sim. Então, geralmente eu uso de 20 ou de 30K, né? Tu bota no instrumento. Tá. Daí tem essa maior de trabalhar, ter mais ganho nas partes mais baixas do som, essa definição também. Tipo, isso é por causa talvez da parte da audição humana, mas Também. é uma coisa. A gente escuta melhor barulhos pequenininhos, né? E conforme vai aumentando, a gente vai percebendo logaritmicamente. Curva assim. Tá. Então aqui estão melhor. Até se quiserem olhar no notebook, eu acho que está melhor. Potenciômetro, ali, né? Que eu mostrei. Um tripote. Aqui o LDR. Aqui. E... Rheostato não tem aqui? Não, ele só tem o símbolo aqui, ó. Não tem. Ele só tem 2 pininhos, ó. Aqui, ó, aqui tá escrito NC, que é Not Connect. Que não é conectado, só esse e esse. E o que ele faz mesmo? Eu não acho que tu não explicou, não.
Eu falei por cima, ele, no caso, ele só varia a resistência. Tá. Só que daí ele não aproveita essa parte, nem o potenciômetro. Basicamente potenciômetro, assim, né? É um potenciômetro de 2 partes. Isso. Só cortar uma quarta, tu consegue. Ó, no caso... Ele sugeriu de ligar no terra ali, na outra perna do potenciômetro. Ah, tá, não. Isso aqui é só um Isso é exemplo. sempre assim. Não, isso aqui é só esse exemplo aqui. Pode conectar o que quiser aqui. Ele vai ver a pessoa usou para calibrar alguma coisa, usou no circuito dele, a pessoa que fez essa figura. Bem, isso aqui tem uma utilidade bem prática. No caso, em microprocessadores, se a gente quiser controlar o movimento de algum motor, a gente usa um potenciômetro, liga esse pininho aqui num conversor AD, que vai converter essa grandeza analógica numa digital, e daí tu vai conseguir, qual é a palavra? Então, enquanto tu gira aqui, tu vai variar essa tensão. E com essa tensão variando aqui, quando tu mexe o eixo, tu consegue controlar algum dispositivo, a potência do motor, por exemplo. Bem, todo mundo aqui já sabe ler resistor? Primeira vez ele vai. Só... Se tiver alguma coisa escrita nele. Então, geralmente o resistor tem 4 listrinhas, né? Sendo que a primeira delas vai ser a dezena, a segunda unidade, o terceiro fator multiplicativo e a quarta tolerância. Existem resistores de precisão, que tem 5 listrinhas. No caso, a primeira é a centena, a segunda a dezena, a terceira unidade, a quarta faixa, fator multiplicativo e a quinta tolerância. Bem, a principal utilidade dos resistores é limitar a corrente. Então, um dos exemplos típicos é fazer um circuito com LED. Então, o LED, se tu ligar ele aqui direto no 9 volts, vai passar uma corrente tão alta que ele vai queimar na hora. Por isso tu precisa desse resistor. Agora eu vou mostrar um cálculo para tu determinar o valor desse resistor. Rapidinho. Aqui tem um circuito, uma bateria de algum valor, 5, bateria 5 volts. Tu tem um LED e tem um resistor. O LED é o seguinte, ele só deixa passar a corrente num sentido. E ele precisa estar diretamente polarizado, ou seja, essa bundinha dele aqui no mais e aqui no menos. Esse mais, esse menos. Se tu botar ao contrário, só não vai acender. Se tu colocar ao contrário, não vai passar corrente. Aqui no LED, a bundinha, o positivo é o mais comprido, né? Isso. A bundinha, também chamada de anodo, é a parte que tu tem que colocar o positivo. Isso mesmo. E aqui, esse traço reto é o negativo, também chamado de cátodo. Tá, então aqui, vocês conhecem as leis de Kirchhoff? Não? Existem 2 leis de Kirchhoff que governam circuitos. São as 2 principais leis. Elas dizem o quê? Somando as tensões em um sentido, a soma é igual a 0. Então, aqui eu venho nesse sentido aqui, tá? Eu venho aqui e tem 5 volts. Mais 5. Porque tem um mais aqui na frente. Daqui, aqui é mais complicado, precisa ter uma habilidade, precisa ter praticado bastante circuitos. Aqui, no resistor, tu coloca o mais na frente e o menos. Daí, não, se bem que eu coloquei o contrário. Daí, isso é tudo convenção. Então, vamos... Imaginar que é o contrário. Tipo assim, isso aqui não é complicado. Vamos supor que existe uma corrente aqui, passando para cá. Então, como essa corrente está vindo para cá, eu vou colocar mais, menos. Tá? É o seguinte, então, como é que a corrente entra no mais e vai para o menos, eu vou colocar mais VR, mas eu fiz diferente ali. Mas vamos supor que eu esteja colocando mais VR, tá? Mais a tensão no LED, mais... eu queria fazer isso no papel. Vou fazer como está aqui mesmo. Você quer ter papel aqui, ó. Papel, mas daí não... Todo mundo... Porque o LED está transformando em outra forma de energia, daí tem que dissipar algum potencial.
Ah, tá, não. Daí Vocês fazem assim física. subtrai. Nós. Se Tá, você eu dá vou fazer assim. a energia da bateria, adiciona a energia ali no É uma boa, sistema sim. e o outro subtrai. Então, beleza. Então, aqui tem uma fonte de energia, né? Então eu vou colocar o sinal positivo dela, mais 5. A corrente passa por aqui e gasta energia. Então eu vou colocar menos a tensão que vai no LED. A tensão que vai no LED varia de LED para LED. Tem LEDs vermelhos, azuis, amarelos. Os vermelhos, se eu não me engano, é 1,7 Volts. volts. Né? Então eu vou subtrair do 5, 1,7. Daí vai passar pelo resistor, vai perder energia, menos no resistor também. Então, de modo vai ficar isso aqui, 5 menos VR menos 1,7 igual a 0. Eu vou fazer essa VR conta. é o resistor? É a tensão no resistor. Tu quer descobrir, né? Logo, a tensão no resistor vai ser 3,3. Né? Bem, então, outra coisa que eu preciso saber. Preciso saber a corrente que eu quero que passe no LED. Bem, eu posso querer fazer que passe 10 mA, 20 mA. Conforme a escolha, eu vou estar talvez prejudicando o meu LED. Se eu colocar uma coisa muito alta, o brilho vai ficar mais forte. Só que o tempo de vida dele vai se encurtar. Se eu colocar uma corrente muito fraca, o tempo de vida dele vai ser alto. Só que em compensação, o brilho não vai ser tão forte. Então, uma corrente boa para o LED vermelho é 10 mA. Que no caso eu coloquei aqui, ó, para corrente igual a 10 mA, nós usamos a lei de Ohm e obtemos 330 ohms de resistor. Então nesse circuito, para ele funcionar como a gente quer direitinho, sem queimar o LED, a gente coloca uma fonte de 5 volts, um LED vermelho e um resistor de 330 ohms. Isso. Aí o LED acende com uma maravilha. Tá, e o resistor, levando em conta o sentido da corrente, não tem que vir o resistor antes? Não, tanto faz, tu faz um sentido ou outro, sempre dá a mesma coisa. O que pode dar é tipo assim, em vez de chegar a 5 menos VR menos 1,7 igual a 0, pode chegar menos 5 mais VR mais 1,7. Ah, por causa do sentido do sinal. Aham. Isso é uma dúvida bem comum, assim. Botar antes, depois. Na Tanto verdade, faz. não faz diferença. Não faz. Não faz. Na verdade, se fosse fazer o correto seria depois, né? Porque o sentido é o inverso que a gente pensa. Tipo, vendo menos vai pro mais. Né? Aham. Tipo, não, realmente não. A energia, na verdade, ela é negativa, é isso? Tipo, é que os portadores de carga, o que está se movimentando são elétrons. Ou seja, então vai do terminal negativo para positivo. Isso tem a ver com o campo elétrico, daí já confunde. É muito a ideia de que a diferença de potencial de um ponto com ele mesmo é 0. Né? Então, depois de dar uma volta inteira no circuito, aquele potencial tem que dar 0. Então, tem coisas que adicionam um potencial dependendo do sentido ou diminuem, né? Porque uma bateria, o potencial de uma bateria ligada ao contrário vai frear o sistema também, né? Muito na ideia de uma queda d'água, naquela analogia que ele fez, de uma bateria seria uma bomba d'água se tiver num sentido, ou ela pode ser um negócio para acelerar a água para baixo, assim, né? Daí essa inversão de sinal quer dizer isso, assim. E o resistor, no caso, também, né? O resistor não tem polaridade, ele sempre vai baixar. Mas é sempre em relação àquela fonte de energia, assim. Então aqui no caso do resistor, vai ser essa fórmula aqui. Não coloquei porque ele já ia complicar mais. Vai ser essa fórmula aqui, se a corrente estiver indo do terminal positivo para o negativo. Se a corrente estiver no sentido oposto, vai ter um menos, tu vai colocar um menos nessa fórmula, em um lado dela. Certo. Por isso. Pelo sentido da corrente, né? Aham. Essa é menos corrente. Bem. Então aqui nós temos a ideia do potenciômetro também, que esse resistor de divisor de tensão, divisor de tensão, ele é muito comum em circuitos até, e bem útil. É uma formulinha, tu pode deduzir ela, cadê o potenciômetro? Tá aqui. Então tá aqui, ó.
Então aqui tu vê que tu pode variar ele linearmente. Está aqui a minha tensão de entrada, está aqui o resistor entre essas duas perninhas e aqui está outro resistor entre duas perninhas. Tá? Então a soma dos dois vai ser constante, ou seja, isso aqui é constante. Se por acaso eu mexer aqui, eu vou variar linearmente o resistor R2. Então com isso tu consegue, através do eixo mecânico aqui, variar linearmente a tua tensão de saída, que é, aqui no caso é VO de VOUT, né? E I de VIN. Você usa basicamente dor de tensão, tipo, você tem uma fonte de 9 volts, mas na verdade você precisa usar 5. Aí você tem só tipo um resistor e tu consegue ter essa tensão de 5 volts. Mas tem um detalhe, para isso não pode passar nenhuma corrente aqui. Não pode. A corrente que sai aqui dessa perninha tem que ser 0 daí. Tá, uma das utilidades é essa. Outras utilidades aqui, que já é mais complicado, são resistores pull-down e pull-up. Bem, aqui eu vou passar mais por cima, mas a ideia é o seguinte: uma entrada digital, vocês têm uma ideia de circuitos digitais, de eletrônica digital? É o seguinte, uma entrada digital ela não pode ser deixada em aberto, flutuando, porque senão tu não sabe a tensão que está nela ali. Por isso tu sempre precisa dar um nível para ela. Em circuitos digitais existem dois níveis, o 0 e 1. Nível 0, esses dois níveis se classificam por tensões. Nível 0, de 0 até 0,8 volts na família TTL, que é uma família de circuitos integrados. Mas vou usar como geral. Se tu tem ali nessa entrada 0 a 0,8 volts, o teu circuito vai entender que é nível 0. Se tem de 2 volts a 5 volts, o teu circuito vai entender como nível 1. O eletrônico digital se trabalha com 0 e 1, né? Como se fosse um sistema binário, né? Isso. E daí a tensão que fica entre 0,8 e 2 volts vai ficar na zona proibida. O que isso quer dizer? O fabricante daquele circuito integrado não te garante nada naquela zona. Por isso, pode ser nível 0, 1, tu não sabe. Então, essas entradas digitais, elas têm uma alta resistência dentro delas aqui, que não deixa passar corrente. Lembrando aquela fórmula do resistor, se a resistência for muito alta, por exemplo, infinita, alguma coisa dividida por infinito dá 0. Alguma coisa dividida por algo muito grande dá 0. Então logo a corrente aqui, que entra na entrada, corrente que entra na entrada digital, vai ser próxima de 0. Então, quando tu deixa o teu botão aberto, aqui, isso aqui é um botão, tá? Botão, um resistor. Esse resistor não precisa ter, na verdade. E aqui também, vamos olhar só para esse. Tá, esse resistor está aberto. Logo, tu precisa saber qual nível que está aqui. Como não passa corrente aqui e aqui também não passa, aqui não passa corrente. Como no resistor não está passando corrente, não tem cada tensão ali. Nem aqui. Logo, a tensão na entrada digital vai ser 0. Quando tu fecha aqui em cima, coloca 5 volts aqui. 5 volts nesse ponto. Logo, como a entrada digital não deixa passar corrente, aqui a tensão vai ser 0 e aqui vai ser o nível 5 volts. Existe também um outro pull-up. Como isso é complicado, eu vou passar. Bem, agora tem os capacitores. Eu vou colocar os exemplos. Esses são os capacitores. Tem o cerâmico, que são esses aqui. Não funciona. Funcionam muito bem. Ó, os cerâmicos, eles são da ordem de nano a pico, ou seja, 10 na menos 9 a 10 na menos 12. Tem também os eletrolíticos. Os eletrolíticos, eles são na ordem de microfarads. Farad vai ser a unidade de capacitância, que caracteriza o capacitor. O eletrolítico é na casa de quem? De micro. Aqui, micro é 10 na menos 6. E o outro é nano e? O outro nano e pico. Tem também... Menos 9, menos 12. Isso. Tem também o de, se não me engano, esse é de poliéster.
Daí varia bastante também, varia de nano a micro também, entre essas duas. Poliéster. Ó, eu acho que esse é de poliéster. Tem de Sei que tem tântalo de também. tântalo, Então ele não explode, ele derrete. tem de poliéster, tântalo, eletrolítico. Tem mais uns 2 tipos ainda que não estou lembrado agora. Ah, cerâmico. Mas os principais são esses. Bem, os mais fáceis de ler são os eletrolíticos, né? Que já vem com o valor impresso, o valor da capacitância. Já os cerâmicos, ele vem impresso também, só que ele vem impresso em pico Faraday. Quer ver? PF. Escrito PF no... Não. Isso aí é no caso. Não, já é definição já. Todo cerâmico vem em picofaraday, em 10 na menos 12. Daí, nele tem 3 númerozinhos. Os 2 primeiros números são que nem nas 2 primeiras faixas de resistor. E o terceiro número vai ser o fator multiplicativo. Daí depois o que tu faz? Tu pega esse número e multiplica por 10 na menos 12, que seria o pico, né? E daí tu vai obter o valor real do capacitor. Mas isso aí depois, quem tiver dúvida fala comigo que é melhor. Sendo que tem outros cerâmicos também que vêm com formato diferente. Tá bem, vamos voltar. O capacitor, o efeito que ele tem se denomina capacitância. O capacitor é formado por 2 placas paralelas. Elas não são ligadas por um fio condutor, elas são isoladas, tem um isolante aqui no meio. De modo que vão vir cargas aqui, vamos trabalhar com elétrons, né? Vão vir elétrons aqui nessa placa. Esses elétrons, eles vão Acumular. E com isso essa outra placa de metal vai ficar positiva ou negativa. Então, a quantidade de carga que tem numa dessas placas dividido pela tensão que ele está submetido é capacitância. Só para exemplificar rapidinho que isso é difícil de ter na cabeça. Símbolos dos eletrolíticos. De vez em quando tem um mais, de vez em quando aparece o mais, de vez em quando não, tá? Então tem diversos tipos. Aqui, esse. Vou passar mais adiante. Tem que cuidar pra não botar um eletrolítico do sentido oposto, né? Ele explode. É isso. Eletrolítico tem polaridade. Isso aí tá. Ele faz cabum. Vocês já explodiram capacitores? Já. A gente podia fazer uma sessão de explosão de capacitores depois ali fora. Pode ser. Ele faz bastante fumaça. É bem fedido. A gente faz lá fora. Legal. Explodir um de cada, né? Legal dizer. Então, ó. Bota no O tomate. negativo já está explícito já Pode direto, né? nos eletrolíticos. Nem vê, desintegra. Então, os capacitores acumulam cargas, como a gente estava vendo ali. Então, eu até tenho uma experiência para vocês verem isso. Ah, não. Entendeu? Choque na gente. Choque. Olha só. Susto, cara. Eu saio fora Fala em daqui. choque, do nada aparece no meu lado. Parece uma tomada, dá um fio assim. Ou gurizada, aula de eletrônica que chega mais. Ah, não. Tá É tipo Mais alguma vontade? que potência na verdade o que tu sente é a energia, né? Ou a potência no caso, né? Que é a diferença de potencial ali, né? A tensão vezes essa corrente que foi. Daí, na verdade, tu tem uma resistência no teu corpo pra aterrar, né? Que de ti foi pro chão. E Não precisa carregar de novo. daí essa resistência, tipo, quanto maior essa resistência no teu corpo, Galera, daí mais vamos acordar forte eles vai assim ser amanhã. a tensão, vai puxar mais corrente desses 220 volts, Tá. Entendi. saca? Daí, no caso, deve ser uma resistência bem alta, né? Deve ser uma resistência do caralho, uma corrente do caralho, isso aí. Qual é a corrente de um raio? Mais de 1 ampere. Mais um raio? Bem Um mais. rádio? Um raio? Ah, um raio?
Ou não, raio. E como é que explica aquele tiozinho vivo? A gente conheceu um cara que tomou um raio. Tipo, a vaca morreu na hora, o cachorro morreu na hora, os sapos em volta da casa dele, ele mora no alto de um morro, e o cara tava vivo. Que às vezes não passa no Tem coração. algumas histórias de quem chama um choque de... Ele tava de bota. Caíram todos os pelos do corpo Tá do de cara. bota e mesmo quando o cara levar o raio, tá pulando também. Método de depilação. É que depende, mesmo, a gente vai passar por é que depende da resistência dele também. Se por acaso ele tiver com sapatos de borracha, borracha tem uma alta resistência. Então a corrente que vai passar não vai ser tão alta quanto poderia. Deixa eu ver outra coisa. Tem vezes quando tu leva choque assim que te queima todos os órgãos internos por dentro. Bem complicado até. Depois a gente mostra o vídeo. Se por acaso alguém levar um choque, nunca dê água pra pessoa beber. Porque isso só vai piorar a situação lá dentro. Que daí vai... Tem um vídeo de um indiano levando choque num trem. Bem legal. A água vai ativar uma corrente que vai... Mas tem vários vídeos na internet que mostram esse tipo de coisa, assim, pessoa dando carvão. Mas o que dá pra pessoa se ela tomar choque? O que dá pra pessoa? Dá um fio terra. Pula pirata. Olha. Tá bem. Nível 9, essa foi 9. Evandro. Vamos continuando então. Então você pegar um capacitor desse e associar com uma resistência dessa, colocar uma fonte de tensão, vai chegar uma hora que o capacitor vai carregar e vai acumular cargas. E daí, se por acaso essa minha fonte de tensão fosse alta, nem a 220 ali, tu levaria o Vamos baixar o mesmo brilho da choque. tela para gastar menos energia. Mas geralmente as tensões que a gente Aguenta trabalha em carga. eletrônica não passam dos 12 volts, então não tem perigo nenhum. Deixa eu ver como tá. É importante Vou vocês se desbaixar um lembrarem que o pouquinho. capacitor acumula carga. Agora, tem uma parte mais complicada que eu vou passar meio que batido, mas eu vou dizer a utilidade. Bem, capacitor serve como filtro. Vocês sabem quando a gente faz uma plaquinha de circuito impresso, ou mesmo protoboard, circuito, existe muito ruído. O que é ruído? É toda a informação que não é útil. Se tu for pegar um motivo, tu vai ver que o sinal fica pulando, nem que seja um pouquinho. Se tu coloca um capacitor, ele vai filtrar isso. Ele vai Limpar o sinal. limpar o sinal, ele vai reduzir o ruído. É mais ou menos isso, falando Ele em, corta as frequências baixas. resumidamente. Ele não deixa passar as baixas. Agora, isso depende de como está no circuito. Ele sozinho, ele só deixa passar frequências altas. Frequências baixas, ele vira um circuito aberto, ou seja, ele carrega. Um exemplo é, tipo, vocês que estavam trabalhando com amplificadores, se tá fazendo muito chiado, às vezes tu coloca um capacitor, vai deixar um sinal mais limpo, com menos chiado, com um som mais limpo, né? Isso. Tu podia isolar, por exemplo, isolar, tipo, cortar a frequência do áudio mesmo, assim, frequências baixas de Aí isso é um pop. Isso aí tu vai fazer Como é que ele só deixa passar frequências altas? crossover, né? Sim, capacitor, Daí tu vai usar não é, capacitores. ele só deixa passar frequências altas. Não é que ele não deixa passar frequências baixas. Só que frequências altas ele deixa passar bem mais fácil. Ele tem uma menor resistência. A palavra não é resistência, a palavra certa é impedância. Daí isso envolve outras coisas. A impedância é maior quanto... quanto menor a frequência. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser a impedância do capacitor. Quanto maior a frequência, menor a impedância dele. Se ele fosse menor a resistência. Sobre J ômega Esse aqui C. é mais complicado, só para mostrar mesmo que varia por frequência. Isso aqui é frequência angular. Bem. Então, a capacitância dele, se pegar um capacitor com capacitâncias diferentes, ele vai cortar faixas diferentes de frequência? se tu pegar um... Ele não vai cortar Se pegar um faixa capacitante. diferente. Ele não vai cortar faixa diferente, ele ainda vai continuar cortando as frequências baixas, mas vai mudar ali pelo valor da fórmula. O valor que está ali embaixo da fórmula.
Aquele Czinho é do... Isso, Da Czinho da impedância capacitância. Bem, mas se lembra disso. Em baixa frequência, um circuito aberto. Em altas frequências, um curto-circuito. E em corrente contínua, um circuito aberto, né? Que está aqui. Para quem sabe cálculo, derivada, ó, se por acaso a tensão nele for constante, a derivada vai ser zero. Logo, a corrente passa nele é zero, logo ele vai ser um circuito aberto, já que não passa corrente. Se tu pegar uma pilha de 9 volts e colocar um capacitor e tentar botar um LED depois, não vai funcionar. Vai ser como se tivesse aberto o circuito. Um botão desligado, no caso. Então a gente viu que capacitor pode guardar energia na forma de cargas elétricas, né? O que eu posso fazer também é carregar um capacitor e depois colocar um LED, ligar nele junto, que o LED vai acender por um determinado tempo, que vai depender da carga que tem no capacitor, vai depender do valor do capacitor. Bem, vamos adiante então. Isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu vou passar bem por cima. Isso aqui é o seguinte, ó. Tu tem um sinal que é o módulo de uma senoide. Tem esse sinal aqui. Se tu coloca o capacitor, ele vai tentar amenizar isso. Ou seja, ele vai tentar fazer uma reta aqui. Ele só vai deixar, quer dizer, ele não vai deixar as baixas frequências passarem, ou seja, ele vai deixar a frequência zero, que seria CC, né? Aqui só. Isso é complicado, vamos passar. Bem, como exemplo, outro exemplo de capacitor, antes eu vou abordar o regulador de tensão. O regulador de tensão é esse componente aqui, tá? Ele tem 3 patinhas. A patinha... Bem, antes vamos dizer o que ele faz. O regulador de tensão é o seguinte, no circuito você tem um componente que precisa de 5 volts. Só que você tem uma fonte de 12. Como é que eu vou fazer para conseguir 5 volts? Joga 12 volts num regulador de tensão e ele te dá 5 volts na saída. Constante isso. Ou seja, esse primeiro pininho aqui, tu coloca 7,5 volts, 10 volts, tanto faz. E daí tu vai obter na saída 5 volts. Sendo que o pininho do meio é o ground, né? É o comum dos dois. Ok? E tu coloca capacitor, tanto na entrada quanto na saída, para reduzir o ruído. Ou seja, para tu amenizar o sinal. Bem, isso aqui, para quem é mais ligado em eletrônica e microprocessadores, isso aqui é interessante. Tem como tu dar reset ligando ele diretamente. Só tu colocar um resistor e um capacitor. Quando tu ligar aqui, aqui não vai passar corrente porque é uma entrada que tem alta resistência. Quando tu ligar aqui, o capacitor, ele não vai estar carregado ainda, então ele vai ter 0 volts. Logo tu vai acionar o reset. Depois de um tempo ele vai ficar carregado e vai ficar com 3,3 volts aqui, e daí não vai usar mais o reset. Isso é só rapidinho. Complicado. Então existem capacitores variáveis também, são chamados trimmers. Eu não tenho nenhum aqui, mas eles são muito usados em rádios também. Tem esse formato aí. E o símbolo deles é esse aqui. Mesma coisa aqui, né? O radiozinho tá na mão? Esse aqui é o trimmer. Esse verdinho aqui do lado do opinião. Como se fosse um potenciômetro. Verdinho aqui, ó. Tem um parafusinho ali. Geralmente ele é bem difícil de ajustar, porque ele é mais para técnicos ajustar, assim, né? Tipo, para ajustar, por exemplo, todo controle remoto desses portão aí eletrônico tem um desse. Aí, tipo, se tu mexer nisso aí, por exemplo, tu não abre mais o teu portão, tu abre o teu vizinho, talvez. Cada um ajusta uma frequência, assim. Mas isso aí tem a ver com frequência de ressonância. Então usa um capacitor e um indutor de inverter e controla a tua frequência de ressonância. A gente vai ver que quase não existe indutor variável. Vamos chegar em indutores. Aqui. Isso aqui é um indutor feito à mão. Isso aqui eu tinha usado para um projeto que eu fiz, fazia parte de um motor elétrico. Então, o que o indutor ele faz? O indutor ele cria um campo magnético
que pode interagir com metais, né? Os motores são compostos de indutores. E deixa eu ver mais. O símbolo do indutor é esse aqui. Como pode ver, são voltinhas, né? Como se fosse uma bobina. E a unidade dele é N. Aqui estão diversos tipos de indutores. Existem indutores que parecem resistências, só que mais gordinhas também. Não tenho nenhum aqui, mas são bem parecidos com resistências. Utilizam até o mesmo código. Não sei dizer se é 100% chance de ser o mesmo código, talvez varie alguma coisa. Bem, os indutores, eles são que nem os capacitores. Eles são contrários, né? Em baixas frequências, os indutores são curtos-circuitos. Em altas frequências, eles são circuitos abertos. Essa aqui é uma lei dos indutores. Ela vem de uma outra, mas isso inclui variação de fluxo magnético. Deixa eu falar. Então, em corrente contínua, então, ele é um curto-circuito. Se eu colocar esse indutor aqui, ligar ele direto numa bateria, ele vai virar só um fio mesmo. Só vai ver fio. Porque... E aí, se por acaso eu não tiver uma resistência para alimentar, eu posso até queimar o indutor. Vai passar uma corrente tão alta que vai esquentar, pode derreter o isolante. Isso. Fica bom. Uma coisa interessante de falar é que todos os componentes, eles possuem essas três características. Todos eles têm resistência, capacitância e indutância. Só que em proporções diferentes, né? O indutor, ele possui uma indutância bem maior que sua resistência e sua capacitância. A resistência desse fio aqui deve ser da ordem de 3 ohms, bem baixa. Capacitância é quase desprezível, mas indutância é alta relativa aos outros. Bem, isso aqui, deixa eu ver se eu falo isso aqui. Então, um exemplo de indutor é o motor, né? Então, para tu ligar o motor, esqueçam essa parte aqui. Esqueça a parte, finge que isso aqui é uma chave que está fechada, tá? Uma chave aqui que liga aqui e aqui. O motor funcionando, ele fica com 5 volts aplicado em cima dele, né? Quando eu desligo esse transistor aqui, esse transistor, quando eu desligo ele, é como se eu abrisse a chave. Logo, a corrente passada por ele vai direto para zero. Então, agora vai ser difícil para quem não sabe cálculo. A derivada da corrente pelo tempo, ou seja, a taxa de variação da corrente pelo tempo, vai ser negativa. Logo, a tensão que vai surgir no indutor vai ser negativa. E vai ser muito alta, porque a corrente vai muito rápido para o zero. E chega a ser da ordem de 200 volts até. Então, isso é um cuidado que vocês têm que ter sempre que for trabalhar com o indutor. Ele pode matar. Por causa que pode chegar a passar uma corrente muito alta nele. E o que importa nele é a corrente, não é a tensão. Então, de modo que se fosse aqui, ó, esse 5 e aqui 200 volts, eu teria ficado no meu transistor 205 volts, o que vai queimar o transistor. Para resolver esse problema, a gente usa um diodo inversamente polarizado aqui. Eu vou passar mais adiante só para vocês verem. A gente usa esse diodo aqui, que daí ele vai fazer a corrente vir para cá. E a tensão ser amenizada, de modo que não vai queimar o transistor. Bem, os indutores eles são muito usados em rádios, como é que ele tinha dito ali, né? Tudo para, junto com o capacitor, ajustar a frequência de ressonância, poder se comunicar com outros circuitos, sejam longes. Bem, agora o quarto componente linear passivo são os transformadores, que são feitos de 2 indutores e eles transformam tensão em corrente alternada. O transformador só tem sentido em corrente alternada, quando a corrente varia, que nem a rede elétrica.
corrente contínua, tu pode chegar até a queimar ele, se tu aplicar. E o principal bicho dele é transformar tensões, por exemplo, que tem 220 volts, corrente alternada. Transforma para cá, para, digamos, 110 volts. Depende do transformador. Cada transformador tem uma característica. Vai depender do número de espiras que eles possuem. Que é o que a gente usa para quando a gente tem um equipamento eletrônico que funciona em 110, tu quer ligar na tomada, você usa um transformador desse. Bem, agora a gente vai entrar na parte dos semicondutores. Só uma dúvida. Em corrente contínua tem como levantar a tensão sem uma outra bateria, assim? Tipo um equivalente? Tem. Existem circuitos integrados feitos para isso mesmo. Tá. Mas um jeito que eles fazem é eles transformam a tensão contínua em tensão alternada, daí eles transformam essa tensão alternada, depois transformam essa tensão alternada em tensão contínua. É isso que acontece no micro componente. Isso. Eu não sei. Ele assim? Qual? Operational Amplifier. Operador... Não, amplificador operacional? Ele funciona assim? Não, ele não converte tensão contínua. Não, ele não faz esse tipo de coisa. Ele... Mas ele amplifica um pouco a tensão. Sim, ele amplifica, só que o máximo que ele vai amplificar vai ser da tua fonte. Se a tua fonte for de 2 volts, ele não vai poder passar disso. Já se tu tiver um componente desse CI que transforma, pode aplicar 5 volts, que ele pode ser idoso do outro lado. E são caros esses CIs também. Bem, então vamos entrar nos semicondutores. Os semicondutores, deixa eu ver como eu posso começar falando. Os semicondutores, os principais semicondutores são o silício e o germânio. Hoje em dia só se tem o silício. O silício, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Eles dopam o silício de uma maneira que quando tu aplica um potencial de um jeito, ele vai conduzir como se fosse um metal. É basicamente isso. É bem... se eu pudesse explicar, ia ser bem mais complexo, tem a ver com química. Daí vão bem por cima e vão dizer o que cada um faz e como ele funciona. Bem, então o primeiro semicondutor é o diodo, né, que já tinha visto antes. O diodo tem esse símbolo, tem esse formato, né? Aqui tem um diodo. Esse aqui é um diodo. Deixa eu ver. Não tem mais nenhum outro aqui. Existem pretinhos também, que são mais comuns. E eles funcionam da seguinte maneira: sempre que tu aplica uma tensão, sempre que tu polariza ele corretamente, ou seja, essa parte positiva, essa parte negativa, vai fazer circular uma corrente nele. Se fosse o contrário, não circularia corrente. Então, aqui explica um pouquinho melhor. Então aqui é como ele é dentro, ele tem um material silício tipo P e um material silício tipo N. Resumidamente, o tipo P ele tem mais carga positiva, o tipo N tem mais carga negativa. Bem, essa aqui é mais ou menos a curva. Ó, se tu aplica ele diretamente, ou seja, tu coloca uma tensão positiva nele, chega um momento que ele conduz corrente à vontade. Agora, se tu aplica inversamente a tensão, tu pode chegar a queimar o diodo. Ele tem uma tensão de ruptura, chamada tensão inversa. Esqueci o nome certinho que tem nos datasheets, que tem nos manuais dos componentes. Bem, é basicamente isso. Ele circula a corrente quando tu polariza ele de forma certa, quando ele está polarizado de maneira contrária, não circula a corrente. Então, a gente vai... São esses bichinhos aqui. Este aqui é um dos vários encapsulamentos deles. Esse aqui é um dos menores que tem. Aqui na foto tem vários. Ó. Esse que eu acabei de mostrar ali. Esse aqui é para baixa potência. Esses dois para média potência. Ó, isso aqui que eu mostrei aqui, isso aqui é um regulador de tensão. Só que existem transistores no mesmo encapsulamento. Tá? Daí tu precisa ver as letrinhas e ver o que é cada um.
existem os transistores também de alta potência, que são esses aqui. Não são tão grandes assim. Ah, tá ali a reguinha do lado dele. Que são de alta potência. São todos para retificação. Tipo, a única função deles é deixar passar a corrente em um sentido só. Não, aí depende. Porque os transistores... Ah, não, esse é o diodo, confundi mal. Ah, tá. O diodo só passa a corrente no sentido. Não. Tipo, a importância dos transistores é o seguinte. Digamos que tu tem um microfone lá, tá falando nesse microfone e na saída dele tá saindo uma tensão de milivolts. Não vai conseguir trabalhar com essa tensão de milivolts, vai ter que ampliar ela. Para isso tu vai usar os transistores. Tu vai configurar o transistor certinho de modo que ele vai conseguir ampliar essa tensão. Outra aplicação dele é que o transistor pode servir como chave. De vez de tu ter que ir lá apertar o botão, pode simplesmente aplicar um sinal nele que ele já fecha o teu circuito para ti. Que tipo de sinal? Tipo, uma tensão, uma corrente. Tu aplica uma tensão na base dele e daí ele deixa passar entre as duas outras. Só que é bem mais complicado que isso, tem que polarizar certinho, tem que colocar resistência para não queimar, envolve vários cuidados. E em circuitos integrados também. Os circuitos integrados são feitos de transistores. Então eu vou falar isso mais adiante. Bem, os transistores, a gente pode considerar ele como se fosse dois diodos, um de bundinha para o outro, e aqui seria a base. Ó, o transistor está aqui, aqui é o emissor, base e coletor. Base, emissor, coletor. Então, geralmente o teu sinal tu aplica na base e tu coloca a tua carga aqui no coletor. Essa é a configuração mais comum, chamada de configuração emissor comum. Aqui eu não vou explicar o funcionamento dele certinho, mas eu vou dar um macete para vocês. Ó. Aqui ele pode ser associado a dois resistores assim, né? Embora se tu colocar dois resistores assim, colocar no circuito isso, não vai funcionar, porque tem toda uma parte física, semicondutores dentro ali que propicia o funcionamento do transistor. Mas só para se lembrar, precisa polarizar diretamente a base e o emissor. Por isso esse diodo aparece aqui, ó. Esse aqui seria um diodo. E aqui entre a base e o coletor, tu precisa polarizar inversamente. Por isso esse diodo some. Seria um macete assim. Bem, a outra coisa, o transistor funciona da seguinte maneira: a corrente que tu aplica na base, ela vai controlar a corrente que passa pelo coletor e pelo emissor. Se tu colocar uma corrente alta aqui, vai passar uma alta corrente entre o coletor e o emissor. Se tu aplicar uma corrente baixa, vai passar uma baixa corrente aqui entre o coletor e o emissor. Se tu aplicar nenhuma corrente, não vai passar corrente entre o emissor e o coletor. Bem, então a corrente do coletor, deixa eu dar. A corrente do coletor da base, a razão delas dá o ganho, que é chamado de beta. Esse ganho, ele é para ser constante, só que ele quase nunca é constante, varia de transistor para transistor, mesmo os mesmos códigos. Cada transistor tem um chamado datasheet, que é como se fosse um manual do transistor. Daí ele fala onde está o ganho, ele fala o mínimo e o máximo. Cada transistor ele possui um ganho diferente. E a temperatura que ele está também varia bastante esse ganho. E isso só vale para quando ele não está saturado. Mas isso é outra coisa mais complicada. Bem, outra coisa legal aqui são os nomes dos códigos dos transistores. Existem diferentes códigos para transistores. Esses códigos querem dizer alguma coisa. Bem, existem transistores, a maioria dos transistores começa sempre com B. O que esse B quer dizer? No caso dessa primeira letra poderia ser A ou B. B quer dizer que os transistores são de silício, poderiam ser de germânio. Essa segunda letra indica o que ele é, se ele é de sinal, se ele é para altas frequências, se ele é de potência. E aqui é o código dele, numérico. E, no caso esses códigos aqui, esses códigos são europeus. Esse código aqui é americano. O que significa 2 N's?
significa que ele tem duas junções PN. O que isso quer dizer? Que sempre que tu tem um material P e um material N, juntos dois, se forma uma junção. Logo, 2N, duas junções. Pode ver que diodo é um N, e diodo só tem uma junção. Basicamente isso. É isso que eu falo nesse slide aqui. Sistema europeu, sistema americano, né, que diz certinho o código. Bem, chegamos a circuitos integrados então. Circuitos integrados foram uma grande revolução do século XX. Dentro desse circuito integrado, aqui, dentro dessa coisinha, existem transistores, resistores, capacitores, indutores, diodos, também, tudo aqui dentro. De modo que o que a gente fazia antes num circuito grandão com esses componentes desse tamanho, a gente faz tudo em tamanhos nanométricos. Tudo tamanho 10 a menos 9, tudo bem pequenininho. De modo que a gente consegue capacitar os circuitos, a gente não precisa daquelas placas gigantes. Tem. Bem, existem vários encapsulamentos. Tem o DIP, que é o mais comum, que é esse aqui mesmo, né? Daí tem outros que são, que no caso são todos SMD. O que é SMD? São componentes muito pequenininhos que tu solda diretamente na placa, não precisa perfurar a placa. SMD são componentes miniaturizados. Miniaturizados. Tu pega uma miniatura. Bem, aqui está a visão de um circuito integrado por dentro. Aqui são vários circuitos, transistores, tudo ali dentro. Aqui, ó, por exemplo, tenho... Vou mostrar o Arduino. Isso aqui são todos resistores em SMD, né? Eles são extremamente... Isso aqui é um LEDs em SMD. Eles são extremamente pequenininhos. Que é um trabalho soldar isso na mão. Mas ele deixa uma placa-mãe, só foi feita assim, basicamente. Senão ela ia ser gigante. Sim. Bem, então cada componente desses possui um datasheet. O que é um datasheet? É um manual. Nesse manual tem todas as suas instruções, a corrente máxima, a tensão máxima que ele pode suportar, tensão inversa, máxima potência, tudo está lá explicado bonitinho. A pinagem dos circuitos integrados. Bem, agora vamos para os dispositivos eletromecânicos. Agora é rapidinho. Existem os fusíveis. Não tem nenhum aqui, mas está aqui a figura. Fusíveis são o seguinte: tu tem um circuito e tu quer proteger ele de correntes altas, coloca um fusível. O que vai acontecer? Se por acaso a corrente passar de um determinado valor que está explícito no fusível, esse filamento de metal ele derrete, de modo que abre o circuito e não passa mais corrente. E tu protege o circuito. A única coisa que queima é o teu fusível. Existem fusíveis de 1 A, 0,1 A, 10 A, 5 A e diferentes formatos também. E aqui o símbolo do fusível. Bem, existem relés. Relés também são como chaves eletrônicas. Bem, eu já vou explicar o funcionamento no próximo slide, só para que vocês vejam bem como ele se parece. A maioria que tem no mercado são desses tipos aqui, ó. Um negocinho preto com de 3 a 5 pinos, ou até mais, dependendo do caso. Ele funciona assim, ó. Ele tem os 3 contatos principais, né? O comum e tem mais outros 2 que vai para o teu circuito. E daqui é o seguinte: sempre que tu aplica uma tensão aqui, surge um campo magnético que atrai esse metal, de modo que ele vem para cá e tu fica com um circuito aqui, ó. É como se tu fechasse uma chave e fica aqui. Agora, se tu desligar ele vai para o outro lado, como se fosse uma chave eletrônica, que nem o transistor também. Só que ele não amplifica sinais, né? Ele abre ou fecha. Bem, tem também os dissipadores de calor, que são muito importantes para não queimar os circuitos.
Existem dissipadores tanto para esse aqui, é para esse dissipador de calor, com certeza é para um processador que esquenta muito. Existem também dissipadores de calor para transistores, reguladores de tensão, que são esses aqui, ó, nesse formato, que não deixam ele esquentar demais. Reguladores de tensão, transistores, tudo que tem nesse formato pode esquentar bastante, a ponto de tu colocar o dedo e se queimar, até fazer uma bolha na mão. Por isso é importante. Uma coisa que eu li também é que se o dissipador de calor for preto, for pintado de preto, ele dissipa melhor o calor. Melhor que os de alumínio, vezes? É, tipo, eu não digo em relação ao material, eu digo tu pintar ele de preto. Foi o que eu li em uma revista, se não me engano. Não sei porquê, mas é isso. Bem, agora a gente vai usar aparelhos usados. O principal é o multímetro, né? Que é o elemento básico. Com ele a gente pode medir tensão, corrente, pode medir resistência. Independente de capacitância. Pode ser até medindo capacitância, indutância. Deixa eu ver o que mais. Podemos ver se o diodo está funcionando, se o transistor está funcionando, podemos ver o ganho do transistor. Deixa eu ver mais, o que mais? Bem, entre outras coisas. Uma das coisas mais úteis que eu acho é testador de continuidade. Tu estava dentro do circuito, né? Daí tu termina de montar ele, tu vai ligar ele, não funciona. A primeira coisa que tu faz é pegar um multímetro e usa o testador de continuidade, para ver se todas as trilhas que tu fez, elas estão conectadas. Pra ver se não tem nenhum circuito aberto. Ela faz barulhinho quando tu toca. Se não dá curto-circuito, ele dá um pi. Às vezes tem que dar dando curto, tem que fazer pi, mas não faz. O problema tá aqui. Isso é ótimo pra a mão na roda. Circuito. Aquele de antes era digital, esse é analógico. O digital é bem mais preciso que o analógico. O analógico quase não tem vantagens. A melhor vantagem dele, que eu vi, é que como é que era? Era relacionado a capacitor, tu conseguia ver a carga dele, conseguia ver ele se carregando melhor, mas agora não me lembro muito bem. Ver o movimento da agulha bem melhor do que ver os números abaixando, assim, é mais intuitivo. É mais intuitivo, mas em compensação quando tu vai ler... mas em compensação quando tu vai ler, existem sempre erros associados. A gente estuda bastante isso, erros de paralaxe e tudo mais. A gente vê que os multímetros analógicos eles têm um erro bem maior que os digitais. Na verdade, eu sempre utilizo para ver corrente que está chegando, quantos ohms ou qual a impedância que vai vindo de algum equipamento, assim. Nunca tão preciso assim, na verdade. Então daí tudo bem. Um pouco diferente, né? Quando a gente faz em contas para levar em conta os erros, quando tu faz analógico, você tem que botar um monte de erro que tu descarta no digital. Tanto que não tem tu vai ler um, não vai pensar que é 2, né? E aí tu não sabe se é 2, se é 1 direito, se é no meio. Isso é verdade. O digital já te dá um valor e pronto. Agora já no caso analógico, uma pessoa lê um negócio, outra pessoa lê outro, outra pessoa lê outro. Sempre tem um erro associado à própria leitura. Bem, existem os osciloscópios também, que no caso ele vai te dar o sinal variando no tempo. Tu vê como o sinal está variando no tempo, em uma telinha. Um sinal digital, isso. E no caso, o osciloscópio ele só mede tensão. Corrente não, só tensão. Enquanto o multímetro pode medir corrente. Protoboard, né? Que parece nosso trabalho de sistemas digitais. Sistemas digitais, um monte de fiozinho. Que é essa plaquinha aqui. A gente usa para fazer protótipos, né? Ver se está tudo funcionando certinho. E as conexões deles são assim, ó. As da ponta, esse pininho daqui e esse daqui na mesma linha estão conectados. Aqui as linhas são condutoras aqui. Estão ligados por linhas. Aqui no meio eles estão ligados por colunas. Basicamente isso que muda. Agora é só para entretenimento. Só para dar uma risadinha.
Isso é aula de instalações elétricas que a gente teve, né? Calculem as leis de Kirchhoff das correntes. Quando tu brinca, eu já vi isso aí, cara. Eu tava no Rio ano passado, passei debaixo daquela rocinha. Sim. Né? Cara, teve uma hora assim, acho que eu tava voltando, eu olhei pra cima, cara, vi aquela fiação deles, cara. É uma coisa de louco, cara. É uma obra de arte. Boa, é verdade. É muito fio, cara. É tipo, tu mostrou, é tipo que eu ligo, não dobrar aí mais, cara. Tipo, chega a ser preto o negócio, assim. É foda, assim. Tu entra numa manhada, assim, de fio, assim. É muito vivo. Como é que é isso aqui? Isso aqui são ligados em linhas. Isso. E esses aqui em colunas paralelas ou não? Isso. É assim? Isso, em colunas é assim. Cada Mas deles aqui esse e esse não são ligados, tá? São separados. Então eles são cada linha interligada. Isso. Esse é pra tu colocar, tipo, Eu vi que tinha uns... tu não pode colocar um resistor em linha aqui. Sim, tem que trabalhar na diagonal. Porque ele vai estar em curto. Aí tu tem que trabalhar eles assim. Na diagonal. Quando os camisinhos essa linha aqui, depois e passa pra cá. A mesma coisa que aqui tu não pode trabalhar assim, tu tem que sempre trabalhar assim. Sim. Que as linhas elas são juntas. As paralelas aí. E aqui elas são assim. Isso ajuda bastante na hora de fazer um... Tem que trabalhar, você tem que ser sempre perpendicular ao... Nessa aqui tu vai trabalhar alinhado, assim, na linha. Nessa de fora sim. Exatamente. E aqui assim. E aqui paralelo. E elas têm esse vermelho e azul, tipo, não é obrigatório, mas tipo, geralmente quando tu vai fazer um circuito, a maioria do circuito, dos componentes vai precisar de uma alimentação de 5 volts, sabe, de alguma alimentação e ligar no terra. Aí tu coloca toda essa linha aqui é o terra e toda a outra assim, é a tensão Já define positiva. aqui daí. Aí tu já sempre usa, entendeu? Isso é bem útil. Bem, então quem tiver dúvida e quiser falar comigo, se eu souber, posso resolver. E é isso, espero ter Foi muito dado. esclarecedor, Lucas. Obrigado. Eu tenho várias dúvidas que eu tive. Valeu mesmo. Principalmente aqui, cara, essa parte de transistor e resistor. Não, essa parte é complicada. Porque é na muito verdade, complicado. eu conheço muita gente, tem alguns amigos que não são engenheiros, são elétricos, técnicos eletrônicos, né? Que aí tem um osciloscópio até pra cá. Sim. Eu fico olhando assim, acho bacana. O que é isso? É aquela máquina que ele... Não sei se tu viu ali. Não, eu tô dizendo, o cara fica olhando e pensando Não, que fica merda é essa? a curtição assim, né? O cara vê as parafernálias. Não, mas é complicado mesmo. Depois que tu vê como ele funciona mesmo, entende o princípio, daí fica mais fácil. Sim. Não, e o osciloscópio é a origem da TV. Antes do osciloscópio eram os... Eu vou desligar aqui já, acho. Né? Já? Tá bom.